começou em um pequeno cemitério. Houve um estrondo e o chão do subterrâneo se abriu. E então, das profundezas, o homem apareceu. Ele afirmava ser o rei do Reino Dourado, que fora destruído 1000 anos atrás. A prosperidade era o orgulho desse reino. Porém, por causa de um mago ensandecido, o local foi aprisionado no fundo da terra. A quem derrotar esse mago, eu hei de conceder o meu reino. Depois de proferir essas palavras, o rei virou pó e desapareceu. Tais promessas de poder e riquezas atraíram diversos exploradores a se aventurarem nessa masmorra labiríntica em busca desse tal mago ensandecido. No entanto, diante da árdua tarefa de chegar aos níveis mais inferiores do calabouço, um grupo de aventureiros adota uma tática peculiar para manter os seus suprimentos em dia: comer todos os monstros que derrotam pelo caminho. E no vídeo de hoje, continuando essa série de vídeos que eu vou falar sobre alguns dos animes mais populares do ano passado que eu assisti, que provavelmente irão aí protagonizar várias categorias, várias disputas do Anime Awards desse ano. Hoje eu vou falar sobre o anime Dungeon Meshi. Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui que fala com vocês é o Cabs, e no vídeo de hoje, como falei agora na introdução, continuando essa série de vídeos aqui sobre o Anime Awards, eu vou falar sobre o que, novamente pra mim, foi um dos meus animes favoritos, um dos animes mais divertidos de se acompanhar ano passado, que é o Dungeon Meshi, assim, essa aventura doida de fantasia, de masmorra, beirando assim um conceito até meio genérico, se a gente for pegar desse ponto, mas assim, eu curto muito Isekai, não é um Isekai, tá bom? Mas eu curto muito essas coisas de Isekai clichê, então isso aqui, quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, isso aqui é prato cheio. Mas antes de começar a falar sobre esse anime específico, vamos logo, sem enrolação, falar da sua sinopse. Em Dungeon Meshi acompanharemos a jornada do cavaleiro Laios Tolden e os seus companheiros em busca de sua irmã perdida, a Fallen, nos níveis mais profundos da masmorra. No entanto, como estava sem dinheiro e sem equipamentos necessários para conseguir tal feito, Laios decide devorar todos os monstros que encontra pelo caminho para assim ter energias suficientes durante toda a sua aventura nessa masmorra labiríntica. E bom, assim, pela sinopse, você já vê que a história, desculpa até o palavreado, é um pouco escaralhada, sabe? Ele pega esse clichê, assim, é um conceito bem clichê, do sentido de que você tem aventureiros ali explorando aquela masmorra e eles vão querer ir atrás de monstros, eles vão derrotar monstros no caso, eles vão atrás de riquezas ou eles têm algum outro objetivo ali por trás, então eles vão se aprofundando cada vez mais nessa masmorra aqui. E pra quem gosta de videogames, é como se fosse um negócio do gênero roguelike, sabe? Que toda vez que você faz uma nova investida ali nas masmorras, tá tudo diferente, sabe? Então tem esse sentimento de exploração, por mais que seja bastante clichê, ainda assim é uma fórmula que assim, quando bem feita, quando bem aplicada, quando os básicos são bem aplicados, e aqui acontece isso, te instiga a querer saber mais sobre a masmorra, te instiga a querer acompanhar aqueles personagens, então nesse ponto realmente não me incomodou muito. Uma outra coisa antes de continuar falando sobre o anime específico, eu já, assim, quando eu comecei a ver quem estava por trás desse anime, eu já fiquei bastante empolgado, porque o estúdio que está por trás desse anime é o estúdio Trigger, que pra quem não sabe, nos meus últimos vídeos aí que eu falei sobre review, eu fiz review de animes, esse mesmo estúdio, as pessoas que criaram esse estúdio foram as pessoas que fizeram o anime de Gurren Lagann, que é um dos meus animes favoritos, assim, de todos os tempos, assim, até hoje eu não consegui encontrar muita coisa parecida com esse negócio, e justamente foram essas mesmas pessoas que fundaram esse estúdio Trigger, que também já fez Kill la Kill, que mais recentemente aí fez o Cyberpunk Edge Runners também, Little Witch Academia também é desse mesmo estúdio. Então, se você já viu alguma dessas obras que eu citei aqui agora, sabe o estilo que vai ser esse anime, porque é o estilo do Studio Trigger, são os personagens assim que eles são meio elásticos, assim, é uma coisa assim bastante até que beira ser uma coisa mais cartunesca, os personagens do nada, os caras estão com a cara toda esticada, assim, é uma coisa que eles não respeitam muito, assim, a questão de anatomia, são sequências de animações até bastante psicodélicas, são animes que tem uma estética toda doidona, todo tipo beirando ali, não é nem beirando, é basicamente ali um nonsense, o que diga aí do Cyberpunk Edge Runners, Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, essa estética desse anime, que eles têm essa coisa muito enraizada, eles sabem muito bem qual obra eles vão fazer que também vai seguir essa mesma estética, tipo, que não vai ficar uma coisa completamente deslocada, assim, a história e a trama completamente deslocada do que é a estética do anime. E assim, Dungeon Meshi é uma obra que foi
perfeita, foi entregue de bandeja, assim, ó, era um mangá, né? E ela foi entregue de bandeja para o Studio Trigger, assim, porque é uma obra que casa muito bem o estilo de narrativa, as coisas que acontecem na história, com a estética da animação. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, uma das melhores coisas que eu tive, né, que eu decidi fazer antes de assistir Dungeon Meshi, e que eu também recomendo para todos vocês, é que não peguem nenhum spoiler de Dungeon Meshi. Porque por mais que no início aparente ser uma coisa um pouco mais assim, é uma coisa, uma aventurazinha e tudo mais, começa a ter ali uma série de plot twists no avançar da história que você fica assim, meu Deus, pra onde essa história está indo? Simplesmente não dá pra prever. Assim, eu também não vou falar aqui e, assim, não dá pra prever o rumo que a história vai tomar. Porque, assim, é uma coisa que é tão deslocada do que era anteriormente ao que a história estava falando, e eu falo isso num bom sentido, que você, quando as coisas começam a acontecer, você diz assim, cara, o que é que eu estou vendo aqui, sabe? Isso, infelizmente, também acaba, assim, por um lado, acaba pendendo por uma coisa um pouco mais negativa, mas eu vou comentar um pouco mais à frente isso, porque, voltando um pouco, né, falando sobre a questão do world building, né, que é aquela coisa. A gente, como eu falei agora no início do vídeo, né, o world building, né, a questão da criação do mundo de Dungeon Meshi, é aquelas, assim, coisas básicas de fantasia, né? Você vai ter ali essas classes, você vai ter os aventureiros, você vai ter várias raças ali que têm seus interesses na masmorra, só que a autora original lá do mangá, ela conseguiu colocar uma camada além disso, porque ela começou a criar toda uma cultura em volta dessa masmorra, sabe? Algumas raças querem só riquezas, outras querem algumas coisas a mais que tem ali nessa masmorra, outros estão apenas atrás de poder, outros só querem ali se divertir, e assim, existem personagens ali que no início você não dá nada pra eles, mas que eles têm histórias de fundo que inclusive envolvem a temática do anime, envolvem a temática ali da masmorra, que você fica assim, caramba, que história de fundo pesadona, sabe? Assim, são personagens que assim, que você não dá nada, porque na maioria das vezes, na verdade em quase todos os momentos, esses personagens são bem idiotas, sabe? Mas você vai se aprofundando, a autora, ela faz o mínimo para sair de uma história de fantasia que poderia ser muito bem genérica para uma coisa que é minimamente legal e que te diverte, que te intriga. Você quer saber mais sobre aqueles personagens, você quer saber mais sobre a masmorra em si, sabe? Porque o world building, porque do lado de fora do mundo de fantasia é só mais um mundo de fantasia, até agora no anime, é só um mundo de fantasia qualquer. O foco do anime é realmente eles explorando a masmorra e devorando ali todos os monstros que encontram pelo caminho, que também os monstros são visualmente bastante interessantes, aqueles mesmos monstros de fantasia que a gente já sabe também, não precisa explicar muita coisa. Se você viu aí 3 animes de fantasia e um pouco mais genérico, você vai saber 90% dos monstros que se encontram ali, mas é o suficiente para também não te deixar muito perdido, e a história faz você focar, faz o público focar justamente naquilo que ela quer. Mas começando aqui a falar de uns pontos negativos que eu achei dessa história, e que assim até impactou negativamente na hora que eu tava assistindo, eu meio que senti bastante isso, que é uma questão de que a autora, a história, ela vai se descobrindo com o passar do tempo para onde ela quer ir. Então, não necessariamente que isso seja algo ruim, né, ou que seja uma coisa terrível de se acontecer e tudo mais, claramente não é o ideal, mas é a realidade da indústria de mangá lá do Japão. Eu seria bastante hipócrita ao dizer que isso é ruim, porque algumas das minhas obras favoritas, inclusive assim, esses grandes shounens, elas são desse jeito, né? O autor vai criando com o passar do tempo e vai ter alguns momentos que você vai dizer assim, poxa, mas isso aqui não faz muito sentido em relação ao que já aconteceu antes, sabe? Mas isso é do jogo, não tem muito o que fazer. Mas uma coisa que eu percebi muito, e que isso acontece desde o início da história, é de que uma coisa chamada senso de urgência é constantemente quebrada no meio durante boa parte desse anime. O que é o senso de urgência, né? O senso de urgência, ele é usado por muitos autores aí, pessoas que escrevem e tudo mais, para fazer com que o público invista mais na história, para fazer com que o público queira saber o que vai acontecer. Porque o autor, ou no caso aqui, a autora, ela coloca uma situação que tem que ser resolvida o mais rápido possível, e se ela não for resolvida o mais rápido possível, terá consequências graves ou não tão graves assim. Esse é o senso de urgência. E aqui em Dungeon Meshi, esse senso de urgência, ele é estabelecido desde o início, só que ele é deixado de lado. Então, isso acaba também com a suspensão de descrença que eu tenho em relação à obra. Porque eu digo, poxa, vocês não vão resolver essa situação aí onde vocês estão envolvidos, vocês vão realmente ficar fazendo várias dessas outras coisas. E isso realmente me impactou negativamente, pelo menos ali no período em que a história mais ou menos não sabia para onde ia. Depois de um tempo ela se encaminha para um outro rumo assim, mas durante um bom tempo assim você fica assim, caramba, não faz muito sentido o que esses personagens estão fazendo agora em relação ao que eles têm que resolver. Mas isso é uma coisa que eu comecei a perceber
mais lá pra frente. E quando eu comecei a perceber isso, a história já se caminhou pra um ponto que conseguiu resolver isso, né? Claro que eu ainda consegui perceber isso a tempo, por isso que eu tô falando aqui nesse vídeo, mas não é uma coisa assim que realmente chegou a me incomodar, assim, uma coisa que, meu Deus, quebre completamente a obra, fica um lixo por causa disso, né? E já chegando aqui na conclusão do vídeo, eu posso dizer o seguinte, que Dungeon Meshi é uma história muito divertida. Eu vi dublado, né? E assim, a dublagem brasileira, ela consegue trazer toda essa aura de diversão, né? Então falando que Dungeon Meshi é uma obra muito divertida de se acompanhar. Não é uma obra que assim, eu recomendo que você coloque na TV de casa, né? Porque Street Trigger tem umas coisas assim que é meio punk de você ver na TV de casa na hora do almoço no domingo, né? É uma história muito divertida, gostei muito de acompanhar. Vou ver a segunda temporada. Sou suspeito pra falar porque eu gosto do Studio Trigger em si. Mas na minha conclusão, né, na minha nota final, eu dei 8 para Dungeon Meshi, né? Porque realmente o que me fez tirar esses 2 pontos foi quando eu comecei a perceber que no início a história não sabia mais ou menos pra onde ir. Mas mesmo assim ela consegue se aprofundar em certos temas de fantasia, que eu gosto pra caramba, que outras obras elas nem tentam, sabe? Então eu dei essa nota aqui pra ele. É uma nota que eu considero boa, foi um dos meus animes favoritos de se acompanhar no ano passado. Vai ter uma segunda temporada, a segunda temporada já foi anunciada. Esperamos aí que ela seja tão boa aí quanto a primeira temporada. Mas então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, suando pra caramba aqui, né? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações aí do canal, vídeos novos aí toda semana. Se você curte notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, ou @portalom, do portal Outro Mundo. Mas novamente, muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!